Eu vou começar hoje falando sobre temores e desafios de um jovem terapeuta. Eu sempre, ao longo da minha carreira, fiquei em contato com alunos de psicologia, porque sempre estava envolvido em aulas, em encontros com estudantes, sempre fui convidado a participar de formaturas e sempre estando também no ambiente universitário dando aula, eu pude perceber que o aluno que está na última fase, né, eu fui supervisor de estágio em várias universidades, então pude perceber que esses alunos sempre sentem muitos anseios e principalmente muitos temores. Eu vou falar desses temores agora com vocês e acho que posso contribuir para que eu possa dirimir ou também ajudar a combater um pouco desses temores, né? Então, quero apresentar para vocês alguns dos temores que eu escrevi aqui, que acho que alguns de vocês vão compartilhar comigo também esses mesmos temores. O primeiro é não saber como lidar com o problema ou o objetivo do cliente. Quando o terapeuta começa a carreira, ele vai ficar muito preocupado se ele vai saber trabalhar claramente o objetivo do cliente. E se ele vai conseguir entender qual é a necessidade, qual é o objetivo que aquele cliente está procurando para a terapia. Eu gostaria de já ajudar você a pensar que o objetivo da terapia vai sendo construído ao longo do processo. Você não tem que dar uma resposta na primeira sessão. Essa resposta vai vindo com o passar dos encontros. Então, deixe para que isso se construa ao longo das sessões. Então não precisa ter essa preocupação é desnecessária, pois ao longo do processo vocês vão construindo os objetivos e vão juntos encontrando as soluções. Ficar sem saber o que falar ou com medo de não saber conduzir a terapia. Então alguns alunos meus falam disso, assim, que, mas se eu não souber o que falar, né? Se eu não souber como conduzir, eu sempre digo o seguinte, que nós precisamos estar atentos, né? Sendo muito perceptivos, muito sensíveis àquilo que o cliente traz. Então, uma boa percepção, né? Uma boa audição, né? Quando você consegue se entregar para aquela escuta, para aquela vida, se interessar genuinamente, você vai saber fazer boas perguntas. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Na terapia, você não dá resposta, você faz boas perguntas. Então, você tem que ser curioso, ter aquela curiosidade científica, né? Aquela curiosidade de psicólogo, para que você possa chegar mais dentro das questões que o cliente está trazendo. Então, ser genuinamente curioso com a vida do cliente, né? Ouvi-lo com muita atenção. E aí esse medo também, esse temor também desaparecerá. De não conseguir sobreviver financeiramente da terapia. Também é outra questão, né? Muito importante, porque a gente é acostumado a ter um salário e ser um terapeuta é ser autônomo. Então, a gente fica logo preocupado se vai conseguir pagar o aluguel, se vai conseguir ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Então, você tem que começar a repensar a fórmula de se ver financeiramente, profissionalmente. Porque você tem que pensar como um microempresário, como um empresário que pensa que ele vai fazer a sua renda e a sua renda fica ilimitada, né? Eu poderia até falar muito mais sobre esse assunto, mas eu quero terminar o mais breve esse vídeo para vocês poderem assistirem cada elemento que eu vou trazendo aqui, né?
Também medo de não conseguir clientes. E esse medo de não conseguir clientes é outra negatividade, né, que a gente começa a ter quando sai da nossa formação. E sempre haverá clientes para todos nós, desde que a gente mostre o nosso trabalho e mostre a nossa competência, sempre haverá clientes. Atualmente, muito mais depois das mudanças que houveram com a pandemia, os consultórios de psicólogos estão lotados, né? E as pessoas descobriram mais como é importante o trabalho do terapeuta, do psicólogo. Então, não se preocupe com isso, porque demanda tem muitos pacientes aí para você, né? É só você botar o pé na estrada mesmo. A outra é medo de não conseguir conduzir a terapia de forma produtiva. Eu penso que esse medo é bem contundente, né? Porque a gente precisa ajudar o cliente a se desenvolver, a fluir, né? A encontrar seus caminhos. E acho que para isso a gente precisa de supervisão clínica, né? Então, não se preocupe com isso, porque isso você pode procurar terapeutas que podem estar conduzindo você a fazer um processo bem, vamos chamar assim, assertivo, né? Medo de não conseguir uma conexão, não conseguir um vínculo com o cliente. Esse também é um medo bem contundente, porque se você não estiver entregue, interessado, envolvido, se você não souber como se doar para aquela história, para aquela vida, vai ter dificuldade com isso. Mas eu tenho certeza que quando nós somos jovens terapeutas, a gente agarra esses primeiros clientes com muito carinho, com muita atenção, com muita desenvoltura. E eu acho que isso é bem fácil de a gente conseguir o vínculo, né? Porque o vínculo acontece quando a gente está genuinamente interessado na vida do nosso cliente. Também medo de não saber dar o valor ao seu trabalho, de não saber cobrar. Isso é uma coisa importante, a gente precisa saber conduzir a cobrança no consultório, né? Tem uma tabela no conselho, é bom seguir essa tabela, né? A gente precisa dar valor para todo o investimento que a gente fez, nossa pós-graduação, né? As nossas supervisões, os nossos livros que compramos, a própria faculdade que foi paga, né? Ou aqueles anos que a gente teve ali dedicando aos estudos. Tudo isso, né, deve ser contado na hora de você precificar. Pensar que o valor da terapia é o valor da sua vida, da hora vida sua. Quanto que vale a hora da sua vida? Porque você está entregando a sua hora de vida para um cliente, né? Então isso é uma boa forma de precificar, né? A falta de confiança no seu trabalho também é importante pensar assim, né? O quanto mais eu confio no meu trabalho, quanto mais eu acredito no meu potencial, mais eu consigo desenvolver um bom trabalho, mais eu consigo fazer um preço, né, adequado. Então, essa confiança também vai sendo encontrada nos atendimentos. Você tem que encarar, mesmo que não tenha tanta confiança, tem que começar, porque é nesse trabalho de atender, de começar, que você vai ganhar prática e vai ganhar segurança, né? Também eu coloquei aqui sentir-se um impostor, né? Esse é um sentimento muito presente para quem está começando, né? Ah, mas será que eu sei mesmo? Será que eu não sou um impostor? Né? Esse sentimento eu já tive, já trabalhei isso em terapia para mim, né? E atualmente tem desenvolvido uma sensação de mais segurança, porque eu hoje me considero um homem capaz, um profissional capaz de conduzir um bom processo, né? Então a gente vai desenvolvendo isso também com a nossa prática clínica. Também cometer erros, né? Medo de cometer erros. Nós vamos cometer erros, mas nós temos que ter humildade de reconhecer os erros, consertá-los, fazer supervisão para observar como é que erros que estão sendo cometidos e como que eu posso resolvê-los, né?
Então eu acho importante sim você parar para fazer a avaliação, autoanálise, né? Análise desse processo, né? Outro medo também é o medo de ser criticado ou julgado. Bom, a crítica e o julgamento, quando a gente vai começar um trabalho, sempre nós correremos esse risco. É natural da profissão. E em todas as profissões nós teremos esse risco, né? Então, vamos assumir o risco de ser julgado, criticado. E, às vezes, esses julgamentos, essas críticas, podem contribuir também para o nosso crescimento. E, às vezes, são pessoas que não querem o nosso sucesso, não estão felizes com o nosso desenvolvimento, e a gente daí não vai dar bola, não vai ligar, né? Vai aprender a usar aquelas críticas que vierem, aqueles julgamentos que vierem, que a gente acha que vai contribuir, a gente vai utilizar. Aqueles que não, a gente vai deixar de lado, né? É preciso entender que julgamentos e críticas sempre existirão e a gente tem que estar preparado para enfrentá-los, né? Aproveitando aqueles que são bons e aqueles que a gente percebe que são pura maldade, a gente vai deixar de lado. E também o medo de ser punido, né? Às vezes o terapeuta tem medo de cometer alguma atitude que não condiz com o código de ética, tem uma certa insegurança. Então é preciso estar sempre em contato com outros terapeutas, com professores, com orientadores, até mesmo com o próprio conselho. Quando você tem dúvida, ligue para o conselho. Muitas vezes já fiz isso, de ligar para o Conselho Estadual de Psicologia e tirar as minhas dúvidas. Então é dessa forma que a gente vai vencendo esses medos que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Um abraço.